A partir do dia 4 de maio, o uso de máscara será obrigatório no transporte público dentro do estado de São Paulo. Quem for usar ônibus, metrô, trem, táxi e carros de aplicativo terá que estar com a proteção. A fiscalização será feita pelas próprias empresas. Na capital paulista, a multa será de R$ 3.300 por ônibus ao dia. O governo estadual anunciou ainda que nesta semana, parte dos 3.000 respiradores comprados na China já estará disponível na rede pública. Com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados na Grande São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde informou que, se preciso, irá transferir pacientes para o interior. Em 24 horas, São Paulo registrou 198 mortes por Covid-19. A Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu 10 tomógrafos que serão usados para o diagnóstico da Covid-19. 110 aparelhos de raio-x e outros equipamentos também chegaram da China. O melhor teste para o coronavírus é o tomógrafo, porque os testes atuais não são muito precisos. E, segundo a Anvisa, para dar positivo, a pessoa tem que estar num certo dia após a infecção. Na próxima sexta-feira, a Prefeitura vai inaugurar o Hospital de Campanha do Rio Centro. A unidade terá capacidade para atender 100 pacientes de UTI e 400 de enfermaria. Mas, por enquanto, vai funcionar com um número de leitos reduzido até a entrega de cerca de 300 respiradores. O prefeito disse que pretende prorrogar o isolamento social até que a cidade tenha 1.000 leitos para pacientes com coronavírus. E a capital fluminense liberou a volta das feiras livres. Agentes da Prefeitura fiscalizam se as regras de higiene e prevenção estão sendo respeitadas. O uso de máscaras é obrigatório tanto para feirantes quanto para consumidores. Caso as medidas sejam descumpridas, os feirantes podem ser suspensos por até 2 semanas e estarão sujeitos a multa diária de R$ 20.000. A Fundação Oswaldo Cruz está usando a rede de esgoto para mapear o novo coronavírus. Os primeiros testes foram feitos em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A coleta da amostra foi feita em 12 pontos de diferentes galerias e na estação de tratamento da cidade. Na primeira semana, o novo coronavírus foi encontrado em 5 locais. A ideia é identificar as regiões que concentram o maior número de infectados e planejar ações de combate. Não existem evidências científicas sobre transmissão pelas fezes. No Ceará, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou a morte de um detento de 36 anos por Covid-19. O homem cumpria a pena em um complexo penitenciário na região metropolitana de Fortaleza. A ala onde o interno estava foi isolada, mas nenhum outro detento apresentou sintomas. Ainda assim, todos passaram por exames. Mais de 60 agentes do sistema penitenciário do Ceará testaram positivo para o novo coronavírus. Todos já estão isolados. O governo federal ampliou a lista de atividades consideradas essenciais e que podem voltar a funcionar. O decreto afirma que a decisão levou em consideração a avaliação multidisciplinar das áreas de saúde, vigilância sanitária, logística e abastecimento de produtos alimentícios. Entre as atividades que entraram, então, para a lista estão comércio de bens e serviços que asseguram o transporte e logística de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas, como alimentação, repouso e assistência técnica automotiva, locação de veículo, atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e outros relacionados por atendimento presencial ou eletrônico, além de cooperativas de crédito e outros. Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os governadores que adotaram medidas de isolamento social mais restritivas e mostrou descontentamento com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a estados e municípios o direito de tomarem medidas como quarentena e fechamento do comércio. A missão de um chefe é decidir. Porque pior do que até uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos, até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas estão a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. André Mendonça tomou posse como ministro da Justiça e Segurança Pública. Já Alexandre Ramagem foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. André Mendonça deixou a Advocacia Geral da União e assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, fazendo compromissos com o combate à corrupção e ao crime organizado, mas também fazendo muitas sinalizações ao presidente Jair Bolsonaro.
Ao falar sobre as novas obrigações no Ministério da Justiça, Mendonça disse que a pasta estará sempre disposta a prestar contas, não só ao presidente, mas também à população. Uma das queixas de Bolsonaro sobre o ex-ocupante do cargo, Sérgio Moro, era a falta de informações e relatórios, principalmente da Polícia Federal, que é submetida ao Ministério da Justiça. Esse compromisso, dentro dessa expectativa de valores, vem reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação brasileira. Na prática, com uma atuação técnica, imparcial e sempre disposta a prestar contas, não só ao chefe da nação, mas a todo o povo. Mendonça disse que a Polícia Federal vai fazer mais operações, atendendo também a um pedido de Bolsonaro. O presidente já havia reclamado que durante a gestão de Moro, a corporação fez menos operações e não levou à frente investigações, como a de quem seria o mandante da facada que ele levou durante a campanha eleitoral. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. Bem menor, mas também presente no discurso do novo ministro da Justiça, foi a sinalização aos policiais federais. Ele pediu que os agentes de segurança pública sejam valorizados e ressaltou que essa valorização passa por princípios de autonomia e independência técnica. Essa sinalização era esperada pela categoria para amenizar o desconforto causado pelas acusações de interferência política na corporação. Como Mendonça deixou o cargo de advogado-geral da União, José Levi assumiu a cadeira. Ele já fazia parte do governo como procurador-geral da Fazenda Nacional. Também estava previsto que, na mesma cerimônia, Alexandre Ramagem tomasse posse como diretor-geral da Polícia Federal. No entanto, logo cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação dele com uma liminar. A decisão foi tomada atendendo a um pedido do PDT, que alegou existir uma relação pessoal entre Ramagem e o presidente Jair Bolsonaro. Moraes explicou que a nomeação pode ser um desvio de finalidade ao ferir os princípios da impessoalidade e do interesse público. Antes mesmo da cerimônia no Palácio do Planalto, o governo publicou um decreto tornando sem efeitos a nomeação de Ramagem e o devolvendo ao cargo de diretor-geral da ABIN, que ele ocupava antes. A Advocacia Geral da União também divulgou uma nota afirmando que não vai recorrer da decisão do STF, já que a nomeação foi tornada nula. Respeito o Poder Judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará, para o bem da nossa Polícia Federal e do nosso Brasil. Bom, nessa noite o presidente Jair Bolsonaro afirmou na porta do Palácio da Alvorada que pretende recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF e voltar a nomear Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal.